E aí, meu irmão, graça e paz, como é que você está? Tudo bem? Nós estamos aí na nossa série de reflexões sobre o tema Um Encontro que Marca. E hoje eu quero falar um encontro com a liberdade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você se sente uma pessoa presa ou você se sente uma pessoa livre? Eu estava lembrando essa semana da história de um amigo meu que ele me compartilhou como foi que ele conheceu Jesus, como foi o seu encontro com Jesus. Ele disse que antes de conhecer Jesus, ele se via como um cavalo do diabo. Foi assim que ele me disse, que ele se via como um cavalo do diabo, porque a vida dele, ele fazia tudo aquilo que ele entendia que agradava só o diabo. E ele disse que muitas e muitas vezes ele não queria fazer certas coisas, ele não queria ter certo tipo de comportamentos, mas havia uma força, havia um poder que o atraía para isso, que movia os sentimentos, que movia os desejos dele para fazer aquilo. Então ele me disse: Anderson, eu era escravo dos meus sentimentos, escravo dos meus desejos, e eu queria me libertar. E é muito interessante como foi o processo de libertação dele. E quando eu ouvi essa história, eu lembrei de uma história bíblica que fala um pouco sobre isso, sobre alguém que era preso aos seus sentimentos, preso aos seus desejos, que é a história do filho pródigo. Quero ler rapidamente essa história com você. Vamos juntos? Olha só. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, diz assim: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre os seus filhos. Então, não muito tempo depois, o filho mais novo, ele reuniu tudo que ele tinha e ele foi para uma região distante. E lá, ele desperdiçou seus bens vivendo de maneira irresponsável. E depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, ele foi trabalhar com um dos cidadãos daquela região, o que mandou ele para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o seu estômago com a comida que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados meu pai tem em casa e comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu vou voltar para a casa do meu pai e eu lhe direi: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Então ele levantou-se e foi para a casa do pai. Eu tenho certeza que você conhece a história muito bem. Você já deve ter lido ela, você já deve ter ouvido mensagens falando sobre a atitude do filho, sobre a atitude do pai, e tudo isso é muito lindo, muito legal. Mas sempre que eu leio essa história, há uma pergunta que me vem à mente, que é: por que o filho pródigo desejou sair da casa do pai? O que levou o filho pródigo a querer deixar a casa do pai e viver no mundo? Essa é uma pergunta que eu entendo que é crucial e é importante tanto para entender esse texto como para trazer aplicações para nós hoje. Eu acredito que este jovem, o filho pródigo, ele decidiu sair da casa do pai porque no coração dele havia sentimentos e desejos que ele entendia que só seriam supridos lá fora, longe da casa do pai. Esse jovem foi iludido pelas suas emoções, pelos seus sentimentos. Isso me faz lembrar daquele versículo que diz que o coração do homem, nós temos que tomar muito cuidado porque ele é muito enganoso. Há um outro texto também em Provérbios que fala que de tudo se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Esse jovem então decidiu ir para o mundo. Ele decidiu curtir a terra, ele decidiu viver a sua vida, como diz o texto, de maneira irresponsável. E todos nós sabemos que então ele chegou a uma situação caótica a ponto de desejar comer a comida dos porcos. Sabe, gente, assim como esse jovem, eu tenho certeza que existem muitas e muitas pessoas
que hoje talvez até estejam na casa do Pai, até estejam diante de Deus, até estejam próximos de Jesus, mas estão sendo iludidas, enganadas por alguns sentimentos e por alguns desejos que a nossa velha natureza, que a carne, tanto puxa para fora. Satanás e os seus demônios trabalham dia e noite para nos iludir, para nos enganar. Não foi isso que ele fez com Eva? Não é isso que a gente vê ao longo de toda a nossa história? Quantas vezes já fui enganado? Quantas vezes talvez você já foi enganado por sentimentos e desejos que parecem às vezes ser bom, mas o fim deles não é bom. Eu entendo que aqui nesse texto está nos mostrando claramente que nem tudo aquilo que a gente às vezes está desejando, que a gente está querendo, nem tudo pode estar alinhado com o coração de Deus. E isso pode fazer a gente ser o quê? Escravo. Escravo do pecado, escravo de sentimentos e de desejos que não geram vida, mas que geram morte. Agora, esse filho teve um momento que ele caiu em si. Teve um momento que ele entendeu, cara, o que eu estou vivendo? Eu estou preso. Eu estou vivendo uma vida aqui que essa vida não faz sentido. Eu achei que isso aqui fazia sentido, mas agora eu estou vendo que não faz sentido nenhum. Faz sentido eu estar na casa do meu pai. Faz sentido eu voltar para lá. E esse filho decidiu o quê? Voltar. E é tão maravilhoso porque quando ele estava voltando para a casa do pai, ainda que houve um despertar, mas ainda de maneira muito obscura, porque, presta atenção, ele falou que ia voltar para a casa do pai, ia pedir para ser o quê? Um servo do pai. Só que quando ele teve um encontro com o pai, ele foi surpreendido, porque o pai sempre esteve aguardando a sua volta. E o pai veio com tanto amor, tanto carinho, tanto afeto. Pegou aquele filho, abraçou aquele filho, disse palavras para ele, palavras de amor, palavras que representam de fato quem aquele filho é. Filho amado, filho querido. Pegou sandálias, colocou nos pés daquele filho, roupas novas, anel no seu dedo. E aquele pai disse para o seu filho, independente de você ter tomado um caminho, uma decisão que não foi a melhor, mas nós estamos aqui para te acolher, para te restaurar, para te curar. Você aqui, você está livre, mas livre para experimentar do amor. Lá você estava preso a sentimentos, preso a desejos que nunca gera vida, mas sempre gera morte. O meu amigo que me falou que antes de conhecer Jesus, ele se sentia e se via como um cavalo do diabo. Ele disse que quando ele caiu em si e percebeu que os sentimentos que muitas vezes tinha no coração dele e os desejos que estavam lhe levando para o caminho de morte, ele percebeu que isso era uma prisão. E ele decidiu que olhar para Jesus e dizer, Jesus, eu te entrego a minha vida, eu te entrego meu espírito, te entrego as minhas emoções, te entrego meus sentimentos, te entrego o meu ser. E ele disse que quando ele decidiu fazer isso de todo o coração, ele experimentou da verdadeira liberdade, aonde agora os seus sentimentos, as suas emoções, os seus pensamentos, ele tem buscado viver, tem buscado andar, tem buscado compreender como pode viver de uma maneira que agrada ao Senhor, sentimentos que estejam alinhados com o coração de Deus, porque afinal, Deus foi quem colocou sentimentos no nosso coração, Deus que colocou emoções, Deus que nos deu a capacidade de pensar. Isso só precisa estar alinhado com o coração dele, porque quando está desalinhado, a gente se torna escravo disso, mas quando está alinhado, nós nos tornamos livres para verdadeiramente experimentar a felicidade. E a felicidade sempre é deixar com que Jesus seja o centro. Posso orar por você? Posso nesse momento colocar a sua vida? Talvez nesse exato momento você esteja se sentindo assim, preso a sentimentos, preso a certas vontades que você sabe que isso não é bom. E eu quero falar para você, se você se sente assim, o Senhor Jesus, Ele quer fazer você experimentar na liberdade do Espírito, que nos liberta desses maus desejos e implanta no nosso coração bons desejos. Pai, é de todo o coração que eu venho a Ti e eu Te apresento a vida desse irmão, desse amigo que está assistindo esse vídeo. O Senhor sabe como ele está se sentindo, se ele está se sentindo preso ou se está se sentindo livre. E eu sei que o Senhor sempre está nos chamando para a liberdade e o único que de fato
pode nos livrar de nós mesmos, nos livrar das astutas ciladas do diabo, é o Senhor. Sem Ti, nós não conseguimos. Sem Ti, nós somos enganados. Sem Ti, nós não percebemos. Mas contigo, nossos olhos são abertos. E não apenas nossos olhos são abertos, mas nossas mãos são libertas para Te adorar, para Te servir em alegria e em amor. Pai, ajuda meu irmão, ajuda meu amigo, que nesse momento ele possa Te encontrar, possa ter um encontro contigo e esse encontro possa transformar, possa marcar a sua história, possa marcar a sua vida. É o que eu declaro nesse momento em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e a gente se encontra semana que vem.